E hoje nós vamos falar da ressurreição do Senhor Jesus. Então, Bíblia na mão, pega a palavra de Deus. Vamos falar da ressurreição em Cristo Jesus, tá? Abra a tua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, tá? Abra aí o texto sagrado, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, porque Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, não é? Então vamos lá. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos falar de ressurreição, vamos falar da ressurreição em Cristo Jesus. Vamos lá. E assim que você encontrar aí, você já pode ir junto comigo aqui, examinar o texto. Eu não vou ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, porque é extenso demais, muito extenso. Mas para te situar do que nós vamos falar aqui, antes de orar para pregar, Paulo trata da ressurreição de Jesus Cristo, que foi o que ocorreu no domingo de Páscoa, a ressurreição. Então Paulo vai elucidar, esclarecer para a igreja de Corinto essa incompreensão da ressurreição do corpo, não é? Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é inútil. Se Cristo, porém, não ressuscitou, todo o nosso credo, toda a nossa fé não tem serventia nenhuma, certo? É o que Paulo vai dizer. Então, Paulo trata disso, dessa ressurreição em Cristo Jesus. Como vai ocorrer, como vai se dar, como é importante você saber da ressurreição da vida. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E assim que você encontrar, não vou te pedir para dizer graças a Deus, mas se puder dizer, vamos lá, nós vamos ler aqui no capítulo 15, tá? Então vamos orar para Deus falar conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, a Tua palavra vai ser pregada agora e queremos ouvir do Teu Espírito e aprender com a Tua palavra. Então, meu Deus, fale conosco através da Tua palavra, prepare o nosso ouvido para ouvir e o nosso coração para receber. Remova, meu Deus, todo impedimento contra a pregação da Tua palavra agora. E remova, meu Pai, agora todo empecilho, tudo aquilo que impede desta mensagem chegar ao coração e ao espírito desta pessoa, mas que ela seja alimentada pela Tua palavra e que ela sinta o refrigério e a vida de Cristo nela, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, vou aqui ler com a Bíblia na mão, que fica mais fácil, que eu fico olhando para você também. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo de número 50. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 em diante. Paulo já concluindo toda a apresentação sobre ressurreição, que eu vou também falar com você. Mas eu estou lendo aqui praticamente a conclusão do pensamento do apóstolo São Paulo. Vamos lá. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem carne nem sangue. Nada desta vida
tem herança, tem parte no reino de Deus. Nada, nada, absolutamente nada. Paulo está dizendo que tudo que há no reino do homem não tem parte no reino de Deus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Quem confia na carne, confia no sangue, na existência só desta vida, já começa sendo desqualificado para herdar o reino de Deus. Porque o reino de Deus não se consiste em comida e bebida. A vida não se resume em comer, beber e divertir-se. A vida não se resume na carne e no sangue. Como Paulo também vai relatar dizendo que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Veja que nem as batalhas que são travadas aqui nessa terra, verdadeiramente é travada aqui. É em outro plano, em outra dimensão, aonde carne e sangue não pode ver a olho nu. Por exemplo, eu estou aqui na igreja, você me olhando da sua casa, assistindo, e eu aqui focado, olhando também nesse aparelho, fazendo a transmissão, mas na verdade, você está vendo como que é a igreja aqui, parte, não é? E eu não estou vendo a sua casa. Aqui você me enxerga, mas eu não estou conseguindo lhe enxergar aí. Estou aqui falando por um aparelho. Você sabe que essa realidade existe, por estar vendo. Sei que esta realidade onde você se encontra, mesmo eu não vendo, eu sei que ela existe. O reino de Deus é semelhante a este momento. Você seria a matéria vendo aqui, enxergando, e como eu estou orando por um aparelho, não estou vendo a sua casa, não estou vendo aí como você está, sentado, agindo, se comportando, então, para mim é invisível. Para mim é algo que eu não estou vendo. O reino espiritual, o reino de Deus, que Paulo está dizendo aqui, que carne e sangue não pode herdar, é uma outra dimensão. Paulo está tratando de algo que não é desta realidade palpável, visível a olho nu, que qualquer mortal pode ver, qualquer mortal pode enxergar, tendo sentidos da visão, é comum ver, pode ser visto. Mas Paulo está dizendo, quem vive da carne e do sangue natural, da carne deste sangue, presta atenção que nós estamos falando de Santa Ceia, de ressurreição, de Páscoa, e Paulo justamente no capítulo 15 trata sobre isso, visto que carne e sangue humanos, dessa ordem física, que pode ser detectadas por aparelhos telescópicos, por microscópicos, por aparelhos que dá para medir e ver até um átomo, matéria, seja ela de energia, seja ela biológica, pode ser atestada e comprovada a sua existência, o seu mundo real. Isso é carne, isso é sangue, isso é essa vida. Esta vida não tem parte no reino de Deus, como Paulo disse, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, não tem parte a corrupção com a incorrupção. Não se casa, não se conecta, não se entrelaça. Corrupção e incorrupção são inviáveis, são coisas opostas. Como carne e sangue são opostos ao reino, a outra dimensão, ao reino de Deus que Paulo chama, ao reino de Deus. Ao reino de Deus, que não pertence a essa dimensão. Como Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência visível. Se disserem a você que o reino de Deus está ali, está acolá, não creais. Jesus disse, não creais.
não é para eu e você crer, acreditar que existe um reino de Deus visível, palpável, para ser detectado. E questionaram Jesus, o próprio Pilatos também, as autoridades. Se tu é rei, logo onde está o teu reino? Que não dá para ver. Se tem reino, tem que ser um reino visível. Um reino desta dimensão, porque para o homem tudo se resume a esta dimensão. Tudo se resume a esta vida. Tudo se resume, Paulo aqui no capítulo 15 vai dizer o seguinte: se nós esperarmos só desta vida, somos dos mais miseráveis dentre os homens. Olha só o que Paulo diz: se nós esperarmos só desta vida, somos dos mais miseráveis dentre os homens. Então, Paulo está tentando elucidar aqui que carne e sangue não herdará o reino de Deus. Então nós temos que entender a dimensão da ressurreição, porque Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Qual o objetivo? Qual o objetivo da sua morte na sexta-feira e a ressurreição no domingo? Então, a igreja de Corinto estava com esse problema acerca da ressurreição, porque eles não sabiam muito bem acerca disso. Então, eu quero ler, vamos lá, Paulo, vamos não ler o capítulo todo, vamos ler alguns versículos, para a gente compreender esta questão da ressurreição. Porque se você continuar vivendo só na carne e no sangue referente a esta vida, eu e você não podemos herdar o reino de Deus. Então Paulo começa assim no capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho, as boas novas, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e qual também permaneceis. Pelo que também sois salvos, é pelo evangelho. Se retiverdes, se você reter, tal como vos tenho anunciado, e não crestes em vão. É para crer no Evangelho como realmente Cristo anunciou e como nós estamos anunciando. Para que vocês não venham crer em vão. Você já imaginou isso? Que a pessoa pode estar crendo em vão? Se ela não compreender o real sentido do Evangelho de Cristo? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo está dizendo, não é coisa da minha cabeça. Foi me transmitido. Foi me transmitido que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Paulo está dizendo, já transmiti isso para vocês, o que também recebi, o que creio. Que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Que foi sepultado segundo as Escrituras, que foi visto primeiro por Pedro, por Cefas, e depois pelos 12. Ou seja, tem testemunhas oculares, tem testemunhas que presenciaram, primeiro Pedro e depois os outros demais, 12 apóstolos. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Paulo está dizendo, a ressurreição é atestada primeiro por Pedro, depois por 12, depois por mais 500 pessoas que alegam que de fato Cristo ressuscitou ao terceiro dia, no domingo de Páscoa. Que de fato Ele ressurgiu, que Ele venceu a morte, um corpo totalmente dilacerado. Entenda isso. Algo que era inviável, como é que pode um corpo todo esfacelado, açoitado, pregado no madeiro, atestado como morto, sepultado, lacrado à sepultura, e ao terceiro dia ele ressurge como se nada tivesse acontecido. Isto é extremamente impressionante.
E Paulo está dizendo, olha, Pedro foi um dos primeiros a ver, depois os demais apóstolos, e depois mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já morreram. Parte desses 500 você pode procurar e averiguar e atestar este fato da ressurreição, que foi notório em toda Jerusalém, que ele ressuscitou. E aí Paulo diz, e depois foi visto também por Tiago, depois por todos os apóstolos. Tiago, irmão dele, do Senhor Jesus, também viu. O líder da igreja de Jerusalém atesta que era Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, diz, Jesus ressuscitou com provas. De mais de 500, Tiago viu, e depois todos os apóstolos, e por derradeiro a todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Paulo está dizendo, eu sou testemunha dessa ressurreição também. Por último, ele me apareceu no caminho de Damasco, e ouvi a sua voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou também uma testemunha desta ressurreição. Eu não posso dizer que não faço parte desses que acreditam no reino de Deus. Porque agora, em Cristo Jesus, eu tenho acesso ao reino que carne e sangue não pode herdar. Que o homem natural não pode tê-lo. Que o homem comum não pode herdar. O homem comum, por isso que Paulo diz que a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é poder de Deus, minha gente. O Evangelho para quem crê é poder, um poder avassalador. Se você soubesse a dimensão do poder do Evangelho, o efeito que o Evangelho causa em você, por Cristo ter ressuscitado e você crê nesse testemunho, Paulo vai estar dizendo aqui aos Coríntios, justamente. E Paulo está dizendo, e eu pela graça sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Paulo está dizendo, essa graça, esse favor, essa transformação de vida que eu recebi, guarda essa palavra, transformação de vida, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. A Páscoa em Cristo Jesus é uma passagem para um outro nível de vida, porque a palavra pessa vem do hebraico passagem, passar por cima, é passagem, é passar, pular. A ressurreição, Cristo, a nossa Páscoa, nos transportou, nos levou para um outro nível que não é de carne e sangue. E Paulo está dizendo, eu, Paulo, por esta graça sou o que sou. E trabalhei muito mais do que todos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E aí Paulo vai dizer o seguinte, no verso 12, aí começa a entrar na questão da ressurreição, porque os coríntios não estavam acreditando na ressurreição. Eles achavam que a vida se resumia a comer, beber, prazeres da vida, como muitos. Pensam que a vida se resume aqui, comer, beber, e que é isso aqui. Vida física se resume em muita alegria, muitos banquetes, muita festa, e que ninguém está preocupado ou preocupada com o reino de Deus. Por quê? Não vê? Não enxerga? Porque o reino de Deus só é interessante se eu poder ver, ser palpado? Então os coríntios, que era uma igreja muito da carnalidade, com a espiritualidade falsa, pareciam muitos espirituais, mas eram carnais, havia todo tipo de prostituição na igreja de Corinto, havia uma certa soberba, uma presunção de que temos dons espirituais, que somos cheios do Espírito e etc. Então eles tinham essa presunção, mas
Eles não creem na ressurreição, de maneira que Paulo diz, ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Que conversa é essa? Que está surgindo aí em Corinto, que estão dizendo que vocês não creem na ressurreição dos mortos, que quem morreu, morreu, acabou? Que morreu, passou dessa daqui, é só os 7 palmos e não tem mais vida? E que não há ressurreição de mortos? Olha, minha gente, as pessoas vivem de tal modo hoje que parece não acreditar que existe uma vida após morte. Escute o que eu vou te dizer. As pessoas vivem tão entregas aos prazeres, às suas vontades, aos seus desejos, às suas concupiscências, não é? São entregues a tanta avidez ao pecado, que vive como se não existisse mais vida após essa. Eu tenho que aproveitar esta vida, porque depois que eu morrer, acabou, pastor. Se eu tenho que me alegrar é aqui. Eu tenho que aproveitar enquanto eu estou vivo, porque qual é a certeza da vida após a morte? Quem vive na carne e no sangue não herda a outra dimensão. O reino de Deus. O reino de Deus. O que a ressurreição proporciona em mim? Vou chegar lá, estou te preparando para isso. O que a ressurreição faz com o corpo, com a matéria? Amados do céu, eu vou chegar, calma. Vamos comigo viajando na palavra. Vai ficando aí, tenha paciência. Quero que você entenda, a partir de hoje, de uma vez por todas, o que a ressurreição está fazendo com você. O que a ressurreição de Cristo afetou e afeta em sua vida e no mundo. No mundo visível. O que isso tem, o que está acontecendo desde 2020 anos atrás, quando Cristo ressuscitou dentre os mortos com provas infalíveis por Pedro, pelos 12, pelos 500, por Tiago e por outros irmãos que viram. O que a ressurreição, se você entender o que a ressurreição está fazendo com o seu corpo, a partir de hoje você nunca mais será o mesmo e a mesma pessoa. Não vai. Se você tiver a mesma compreensão do Evangelho que eu tive há 20 anos atrás, não vai. Não vai viver de forma igual como você está vivendo, não. Pelo contrário, você vai começar a caminhar na direção da eternidade. E aí Paulo diz, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Paulo está dizendo, se vocês não crêem, então Cristo, logo, Páscoa é só ovo de Páscoa, é só uma celebração ilusória. Porque se vocês não crêem que de fato existe ressurreição dos mortos, logo a Páscoa não tem significado algum. Logo toda a celebração que o mundo celebra, católicos, apostólicos romanos, os protestantes, os ortodoxos gregos, não importa, os judeus, carismáticos, messiânicos que creem em Cristo, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, logo Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação também é vã e a vossa fé também é. É besteira. Então Paulo está dizendo, se você não entendeu o que é ressurreição dos mortos, logo a nossa pregação não tem valor, logo é só palavras de otimismo, palavra de coach, de autoajuda. Logo a pregação é vã. Se você não entende o que é salvação, a pregação é vã. Se você não entendeu o que é ressurreição, o que é Santa Ceia representa, o que a Páscoa representa, o real significado e a verdade por detrás dos ritos da ceia, a nossa pregação é inútil.
inútil e logo a tua fé também não tem significado se logo a ressurreição não é um fato verídico, é só um conto ilusório para iludir gente que é incauta, gente que não tem entendimento, Zé Povinho que pode ser manipulado por um pregador. Não, qual é o fundamento da nossa fé? Ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, todas as reuniões solenes de Santa Ceia, nas congregações, tudo isso que é feito em nome de Deus, em nome de Jesus, não crendo na ressurreição, isso não tem valor nem matar fome, como a igreja de Corinto, a ceia para se alimentar, para encher a barriga. Paulo diz, ei, não, quem tem fome é que come em casa. Veja que eles não acreditavam nem na ressurreição, que eles faziam da Santa Ceia um ato de refeição. De fato, ceia é uma refeição, mas não para encher a barriga, mas para trazer a memória, porque Jesus disse, quem come deste pão e bebe deste cálice, anuncia a morte do Senhor até que venha fazer isto em memória de mim. Em memória do quê? Da morte e da ressurreição, da sexta-feira da paixão e do domingo de Páscoa. A ressurreição. E Paulo está dizendo, e assim, se não é, olha só, estou em 1 Coríntios 15, verso 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos considerados como falsas testemunhas de Deus. Somos mentirosos, estamos enganando o povo, estamos enganando as pessoas. Quando se não crê mais na ressurreição, quando não se vive um evangelho da ressurreição, o evangelho da cruz, o evangelho vivo, as pessoas vivem como só se fosse viver aqui nessa vida. Aí você vê um monte de crente cristão, com todo respeito, não vamos generalizar não, nem todos, mas muitos cristãos vivem como se a vida acabasse aqui. Vivem como se não houvesse uma vida após esta. Aí crê no evangelho de promessas baratas para essa vida, mas não se preparam. Não vivem para uma ressurreição. Não vivem preparados para se encontrar com a outra dimensão que não é dessa daqui, que está sendo preparada para nós. E aí Paulo diz, no versículo de número 15, somos testemunhas falsas se for assim, que ressuscitou a Cristo. Somos falsas testemunhas de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, calma aí. Se nós somos testemunhas falsas, se Cristo não ressuscitou, se vocês não creem na ressurreição, somos considerados então testemunhas falsas, porque foi Deus que ressuscitou a Jesus, e se o qual, porém, não ressuscitou, se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam também. Porque se os mortos não podem ressuscitar, não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se não houver vida após morte, se existir só vida aqui, também Cristo viveu só aqui. O resto é conversa. O resto é conversa. E se Cristo não ressuscitou, Paulo de novo, é vã a vossa fé. E ainda vocês permanecem nos vossos pecados. E todos os que morreram em Cristo estão perdidos. Quem morreu acreditando está perdido então. Foi enganado durante a vida toda, coitado. Não crê na ressurreição é um perigo. Viver um evangelho sem acreditar na ressurreição. Não é crer no nome somente. Eu creio em Jesus. Tá. Os demônios também creem. Os espíritos malignos creem e estremecem. Não é crer no nome, mas é crer que de fato Ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos. E aí olha o que Paulo disse aqui, no verso 19 que eu te falei. Se esperarmos de Cristo, e é aqui
que eu vou resumir também para não ficar extensa a leitura. E aí eu vou te explicar o real sentido da ressurreição. Mas agora, se esperarmos em Cristo, só nesta vida, só na carne e no sangue, como muitos estão esperando de Cristo só aqui, receber só aqui, tomar posse só daqui. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se cremos abençoado daqui, você é o mais miserável. É uma vida miserável. Pode ter riqueza, pode, Jesus me deu carro, Jesus me deu casa, Jesus me deu conta bancária, Jesus me deu isso, Jesus me deu... Se você esperou só de Cristo aqui, se você acha que Cristo é só ressurreição para te dar boa vida aqui, Paulo está dizendo, somos dos mais miseráveis dentre os homens. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que acreditar. Entra agora aqui, ele entra numa questão de que Jesus, ele é as primícias, ele ressuscitou dos mortos, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. E o que é nisso daqui? Vamos lá, verso 20, para mim entrar nessa questão da ressurreição. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que morrem, dos que dormem. Cristo foi o primeiro a ressuscitar, domingo de Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 5, para você ver que Cristo é a nossa Páscoa. Vamos lá. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5. Volta aí algumas páginas. Ele dizendo o seguinte. Versículo de número 3 em diante. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás, o cara que cometeu uma impureza na igreja de Corinto, deitando com a própria madrasta. Paulo diz que esse tal seja entregue ao maligno, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, para que talvez ainda no dia do Senhor ele consiga, talvez, encontrar a eternidade, o corpo ser transformado. Aí Paulo, verso 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, compromete toda a massa, ele fermenta toda a massa, que o fermento ele é símbolo de impureza, fermento é símbolo do pecado na Bíblia. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejas uma nova massa. Modifica o seu modo de vida. Se você se interessa por ressurreição, se você crê na ressurreição, se Cristo ressuscitou dos mortos para você e é feito primícias dos que morrem, Ele é o primeiro que ressuscitou. Se você crê na ressurreição, porque Páscoa é ressurreição para nós, Paulo disse, então se limpa dos maus costumes. Paulo ele usa o fermento das velhas práticas, da velha vida, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele foi sacrificado como Cordeiro Pascual e ressuscitou no domingo de Páscoa para que nós sejamos resgatados, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da pureza, da sinceridade e da verdade. Paulo está dizendo, olha, nós que cremos na ressurreição, porque Cristo é a nossa Páscoa, Cristo foi sacrificado por nós,
Nós temos que entender o que é isso, Santa Ceia, o sacrifício está à mesa, a ressurreição está à mesa. O que representa isso? A igreja de Corinto não estava crendo. Eles estavam esperando de Cristo só nesta vida, como muitos vivem só esperando de Cristo aqui. Receber alguma coisa de Cristo nessa vida, então não estão conseguindo serem absorvidos pela ressurreição. Serem absorvidos pela verdadeira vida. Porque o que aconteceu naqueles dias? Cristo foi crucificado, Cordeiro Pascual na cruz, José de Arimateia, mais Nicodemos se reúne e dá um sepultamento digno para Jesus, coloca na sepultura, lacra. Em primeira carta de Pedro diz que naquele momento ali em que está ocorrendo aqui no mundo físico, todo esse preparamento, cruz, sepultamento, tudo isso aqui neste mundo linear, no espaço-tempo em que nós vivemos. Enquanto eles estavam pegando o corpo de Cristo, preparando, fazendo tudo aquela preparação, sepultando e etc., diz em primeira carta de Pedro que Cristo desceu às regiões profundas do abismo, no Hades, no Tártaro, e pregou para os espíritos em cadeias. E diz que quando naquela tarde ele deu o brado, diz que os mortos em Jerusalém, as sepulturas se abriram e os santos ressuscitaram. Está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e 27. Diz que houve um terremoto e os sepulcros abriram e foram vistos pessoas que haviam morrido e entraram na cidade, e a cidade ficou pasma com aquele acontecimento. Quando Cristo morre e entrega o corpo como Cordeiro Pascual, e ao terremoto, o véu do templo se rasga, algo no universo, que há situações, eventos acontecendo com a morte e a ressurreição de Cristo, de maneira que este mundo físico de carnes e feitas de sangue são extremamente abalados com a morte, com o sacrifício do Cordeiro Pascual. Ocorre algo sublime. Pessoas que estão mortas ressuscitam. Está lá em Mateus 24, eu não vou ler para não ficar extenso. Mateus 26 em diante, capítulo 26 em diante. Olha só, o que é sacrifício, morte e ressurreição, é o que representa a Santa Ceia. A morte e a ressurreição de Cristo é o que representa a Páscoa. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Nossa pregação é vã. E nós somos dos mais miseráveis dentre os homens porque estamos esperando só de Cristo aqui, nesta vida. Casa, comida, bebida, vestimenta. Se Cristo me dá vida boa aqui, o que vai acontecer comigo depois? Não importa, mas no capítulo 5 diz que para fazer parte dessa vida eu tenho que limpar-me do fermento velho para receber uma nova vida. E como essa nova vida é me dada? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue, aonde nós iniciamos, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Opa! Escute isso. Está ocorrendo um processo de transformação, tanto para quem está vivo, quanto para quem está morto, que creu na ressurreição, crê em Jesus Cristo que pode me dar isso, que pode me dar aquilo. Paulo diz no versículo 19 do capítulo 15 da 1 Coríntios, somos dos mais miseráveis. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Para herdar o reino de Deus tem que haver uma transformação. Lembra o que Jesus disse a Nicodemos? Não te maravilho ter dito te dizer,
necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Porque a corrupção não herda a incorrupção. A carne e sangue não tem parte com o reino de Deus. Nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo falando que vai haver uma absorção da matéria. Escute, o que é ressurreição? É transformação da matéria. Disso daqui. É a transformação, é a eternidade, é o poder de Deus nos absorvendo totalmente para nos tornarmos com um corpo glorioso igual o de Cristo. O meu corpo, o teu corpo está sendo preparado. Nós estamos sendo preparados para receber um corpo incorruptível, semelhante ao da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ao terceiro dia, ele foi sepultado totalmente desfacelado, o corpo arrebentado, de tanto apanhar. Mas quando ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo glorioso, com as marcas, não alterou nada, sua feição não mudou nada. Foi sepultado com todo aquele esfacelamento no corpo, mas quando ele ressuscita, inclusive quando a mulher Maria viu Jesus, ela pensou que era o jardineiro, de tão perfeito que estava o corpo dele. Ao olhar para ele, ela ficou impressionada. Se tu és o jardineiro, onde tu colocou o corpo dele? Diga para mim. Maria, sou eu. Não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Diz aos meus que eu ressuscitei. O corpo dele estava um corpo glorioso, ou seja, toda a matéria física, carne e sangue foi absorvida por uma dimensão que não é dessa. Foi absorvido pela dimensão da eternidade, onde o espaço e tempo não existe. No reino de Deus não existe hora, não existe tempo, não, é antemporal. A eternidade não é um tempo, é um estado de vida. Quando nós falamos de eternidade, a gente pensa que é um tempo assim de contagem, né? 1, 2, 3. Não, eternidade é um estado de existir, não de tempo. Tempo só existe para mim e para você. Você está agora preocupado com a hora. Quem vive nesse tempo, só nesse tempo, vive num tempo limitado. O tempo é limitado. Então, quando você vive nesse tempo, você vive uma vida miserável em todos os aspectos, porque esta vida perece e tudo que está nessa vida é perecível. Mas quando você é absorvido pela ressurreição, porque Jesus disse, agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra agora. E ele recebe esse corpo glorioso, que pode atravessar paredes. Os discípulos estavam fechados dentro da casa, com janelas e portas fechadas. E diz o texto que o mesmo Jesus atravessa a parede, se apresenta no meio deles e diz, paz seja convosco. E eles pensaram que era um fantasma. Tomé não estava. Tomé disse, mentira, ele não ressuscitou. Que nada, é conversa. Eu só acredito se eu colocar o dedo nas feridas. Aí um tempo depois, uma semana depois, eles estavam reunidos de novo, trancados com medo. Jesus se apareceu, se apresentou para eles de novo e disse, paz seja convosco, que Tomé estava agora. E aí Jesus disse, Tomé, está aqui, toca, veja, tem alguma coisa para comer?
Tomé, porque viste e creste na ressurreição? Está crendo na ressurreição porque você está vendo? Mas bem-aventurado é os que não viram e creram. Ah, minha gente. Salvação, ressurreição, vida eterna é para quem crê, não é para gente que diz, eu vou à igreja, canto louvor, prego. Não. Oh, bobagem. Eternidade é muito mais do que isso. Jesus foi absorvido pela eternidade. A matéria, não é? O corpo dele, natural, tornou-se num corpo glorioso, glorificado, de maneira que ele atravessou paredes. Não havia mais barreiras. Ele agora, pela ressurreição, ele está aquém do tempo. Ele estava aqui, aparecendo para uns discípulos, e logo depois apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús. E ele estava comendo com os 2 discípulos no caminho de Emaús, e desaparece, e aparece depois para os outros apóstolos, e durante 40 dias ele foi aparecendo e desaparecendo, mas com um corpo glorioso. Ou seja, para você entender o que é ressurreição, ressurreição é a transformação do corpo, da carne e do sangue, porque carne e sangue não é do reino de Deus. Quando você começa a crer na ressurreição, o que acontece? O reino de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus começa a te absorver de forma poderosa. E é isso que Paulo está dizendo, nós seremos transformados no abrir e no fechar de olhos ante a última trombeta, porque convém que isto aqui, o nosso corpo, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista de imortalidade. Nós seremos absorvidos pela eternidade, minha gente. Ressurreição de Cristo, crer na ressurreição, é crer que eu já estou sendo preparado para um corpo glorioso. Esse corpo meu aqui que você está vendo agora, esse corpo que você está vendo aí na sua casa, a qualquer momento, a qualquer instante, a ressurreição vai se apoderar dele. A ressurreição de Cristo vai transformá-lo por completo. E esse corpo meu aqui que você vê que é limitado, pode ser atacado por esse Covid, por esse vírus. A matéria não terá mais nenhum poder. E toda a criação será absorvida pelo sacrifício de Cristo. Porque João disse, e Pedro também, eu vi um novo céu e uma nova terra. A criação geme pela glória dos filhos de Deus. Ou seja, nós estamos sendo preparados para algo que você não está tendo noção. E cuidado para você não ficar de fora desse momento. Esse momento está perto. A transformação desse corpo está para acontecer. E você fica vivendo o evangelho igual a igreja de Corinto? O evangelho das coisas? O evangelho das miudezas dessa vida? Tem gente que se engaba porque prega, porque tem teorias, tem teologia, tem estudo, tem embasamento e etc. Tem voz para cantar e etc. Tudo isso é bobagem, porque eu serei absorvido pela eternidade, e a eternidade, isso aqui não vai comigo. O que vai comigo é a vida de Cristo em mim. Você fica aí se gabando com o pouco que tem, se achando o máximo às vezes, achando que é alguém, a última bolacha do pacote, não é? Tem que parar com essa bobagem. Ressurreição de Cristo é algo muito maior do que as coisas dessa vida, carne e sangue. Tudo que está aqui é matéria. Carne e sangue é referente à matéria. Tudo que é material não tem valor, não tem importância, porque o nosso corpo será absorvido pelaquilo que é eterno. Você vai ter um corpo não mais limitado, você vai poder atravessar a parede.
Você vai poder estar em vários lugares. Eu quero estar aqui, não quero estar, eu quero voltar lá. Igual Jesus, você está entendendo o que é ressurreição, meu filho? Ressurreição não é sentar em banco de igreja, carregar uma Bíblia na mão. Ressurreição está além da religião. Ressurreição é a transformação. Quando Cristo ressuscita, é a prova de que toda a matéria será absorvida, chupada pela eternidade. A eternidade vai cobrir tudo isso que existe. Isso aqui será transformado num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Tudo isso será trocado, transformado. Olha o que ele diz aqui no verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, presta atenção nisso daqui no verso 54. Olha o que eu vou ler. Aqui Paulo está falando de ressurreição, é absorver. É substituição do que é carne para aquilo que é glorioso. Isso aqui é matéria. Plástico, ferro, alumínio, papel. Tudo isso daqui vai passar. O mundo passa com tudo. E olha no verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir, quando este corpo for vestido da incorruptibilidade, daquilo que não pode ser mudado, daquilo que não altera, daquilo que é imutável. E isto que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir a palavra que diz: absorvida foi a morte na vitória. Absorvida foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, minha gente? Você está entendendo? Que quando a morte for absorvida, quando o que é imortal for sugado pela imortalidade, tragada foi a morte, ó. Puxada, foi substituída. Deus está preparando o teu corpo, a tua vida para um acontecimento histórico que está por vir, ou o arrebatamento, ou nós encontraremos com Ele nas alturas, e esse corpo aqui, o seu corpo, será transformado de uma forma surpreendente, maravilhosa. Então, que nesta Páscoa você entenda que a ressurreição é a transformação da carne e do sangue, do corpo mortal para um corpo imortal, de uma vida mortal para a imortalidade. Se você viver assim, nessa esperança, nessa certeza, certamente você não vai ser, como Paulo disse, dos homens, de todos os homens, o miserável, não. Você vai ser alguém que terá vida, e vida com muita abundância. Vida transbordante em todos os aspectos. Então, Cristo, que é a nossa Páscoa, façamos festa com a nova vida, com a transformação, preparando-se para se encontrar com o Senhor nas alturas. Porque se Cristo não ressuscitou, se eu não creio que meu corpo pode ser transformado no processo aqui, se eu não acreditar que logo após esta vida tem outra vida me aguardando diferente dessa, é muito vã. Logo Cristo não ressuscitou, toda a nossa pregação não tem importância. A pregação se resume em crer que Ele ressuscitou dos mortos. Um dos credos da igreja era que Cristo desceu à mansão dos mortos, pregou para os espíritos em cadeias, ressuscitou ao terceiro dia. O evangelho sem ressurreição não é vida. Eu tenho que crer na ressurreição. Eu tenho que acreditar que a minha vida não se limita aqui, que este corpo aqui não herda o reino de Deus.
mas a morte de Cristo está transformando de glória em glória o meu ser e o teu ser. Acredite que você está sendo transformado dia após dia, momento após momento, semana após semana, mês após mês, para viver uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, que esta palavra fique no teu coração, que você entenda que Páscoa, ressurreição, é a transformação da carne e do sangue, da matéria. Ele ressuscitou no domingo de Páscoa, transformado, com um corpo glorioso. E é isso que Ele está fazendo e vai fazer, mais e mais. E breve, se eu e você não morrermos, pode ter certeza que quando o arrebatamento, que não está longe, acontecer, espero fazer parte desse momento glorioso em que esse corpo, num piscar de olhos, se transforme num corpo inviolável, num corpo transformado, num corpo restaurado, na imagem de Jesus Cristo. Que você se limpe do fermento velho. Que Cristo, a nossa Páscoa, é sem fermento. Sem o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos, com a pureza e com a verdade dentro da gente. Para nós sermos absorvidos pela eternidade. Para cada dia mais a eternidade for nos absorvendo. A eternidade vai nos absolvendo, vamos sendo envolvidos por ela. Vamos sendo envolvidos por ela até o dia de nosso Senhor. Quando o meu corpo e o seu corpo será tragado, transformado. E tragada foi a morte. Esse corpo mortal foi absorvido para ter um corpo glorioso em nome de Jesus. Vamos participar da Santa Ceia, vamos participar do corpo e do sangue, então, da ressurreição, porque se Cristo ressuscitou, então está aqui. O corpo, o sangue, aquilo que é mais de importante, que é o corpo e o sangue de Cristo. Se eu creio, eu como do corpo e bebo do cálice, porque eu não espero de Cristo só aqui. E Ele diz, quem come deste pão e bebe deste cálice, tem a eternidade, tem a vida eterna em si mesmo. João 6. Você está entendendo?